Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 10. No vídeo anterior, a professora tinha passado para vocês que iria separar este capítulo, tá? Por se tratar de um capítulo mais extenso, tá? E por ter muitas informações, eu preferi dividir ele em duas partes. Então, essa aí é uma complementação, tá? É a continuidade do capítulo 10, tá bom? Então, vamos lá para a nossa segunda parte do nosso vídeo. Níveis taxonômicos de classificação dos seres vivos. Classificação dos seres vivos, tá? Surgiu a necessidade, há muitos anos atrás, de agrupar os seres vivos, tá? De acordo com as suas características. Vocês imaginem tantas espécies, tantos de animais, plantas, de tantos seres vivos, e aí as pessoas começaram a se perguntar como, né, iremos estudar melhor, né, esses seres vivos. Então, eles tiveram, né, a ideia de separar, agrupar esses seres, tá? Para poder classificar e estudar melhor. Então, taxonomia é a área da ciência que trata da classificação dos seres vivos, tá? Os cientistas que trabalham nela são chamados de taxonomistas. Assim, os seres vivos são agrupados de acordo com as semelhanças entre seus organismos, seu modo de reprodução, a forma como eles vão interagir com o ambiente, o tipo de nutrição, tá? O que eles comem, como são suas células e outras características. Esse aí, minha gente, ele é conhecido aqui no Brasil, ele tem esse nome aí, né? Bem lindo. Mas aqui no Brasil a gente conhece ele como Linneu, tá? Ele, ele ficou conhecido por quê? Porque ele desenvolveu um sistema de classificação com base em categorias chamadas níveis taxonômicos, que consideram semelhanças anatômicas, fisiológicas e comportamentais entre os diversos seres vivos. Então, naturalmente, ao longo do tempo, o sistema de classificação biológica desenvolvida por Linneu foi, né, modificado, aperfeiçoado, porém ainda hoje, tá? Nós utilizamos essa forma de classificação, tá? Então, gente, esse senhor, tá? Esse estudioso, ele foi de extrema importância, tá? Ele gostava muito de plantas, de natureza, decidiu estudar medicina, tá bom? E ao longo da faculdade descobriu sua verdadeira paixão, que era as plantas, e começou a se dedicar, né, a pesquisar. Então, ele foi botânico, tá? Ele é estudioso. O que é botânico, professor? Ele é um pesquisador de plantas e algas, tá? Ele foi zoólogo. O que é isso? Ele é especializado no estudo de animais, tá? Ele foi médico e estudioso da natureza. Ele foi o mais famoso da Suécia e foi o criador da nomenclatura para as espécies de seres vivos e da classificação científica. Então, minha gente, ele foi de extrema importância. Ele descobriu, né, ao longo da sua vida, essa paixão pela natureza, pelas plantas, pelos animais, e daí ele desenvolveu essa classificação. Ó, a classificação dos seres vivos ficou assim. Eu coloquei essa imagem, tá? Tem uma imagem também na sua apostila, mas eu coloquei essa aí que também dá para você poder olhar como é classificado, tá? Então, a espécie, ela é o nível taxonômico básico na classificação dos seres vivos. Todas as pessoas são semelhantes e pertencem à mesma espécie humana. Todas as raças de cães, isso é um exemplo, tá? Embora apresentem diferenças, são da mesma espécie, pois cruzam e têm filhotes que também se reproduzem, tá? Então, no caso dos cães, eles têm a mesma espécie, né? A gente conhece como cachorro, por mais que eles tenham, né, as suas diferenças, né, tamanhos e tudo mais, é cão, tá? É isso que eu quero que vocês vejam. Eles fazem parte aí da espécie de, no caso aí são os cães, tá? Da raça de cães. Espécies muito parecidas são agrupadas no mesmo gênero, no qual o grau de semelhança entre os seres é menor que na espécie. Gêneros com semelhanças entre si formam famílias. Estas compõem ordens que são reunidas em classe.
As classes com características semelhantes entre si são agrupadas em um grupo maior, o filo. Os filos com seres que compartilham características formam os reinos. Então, como eu coloquei para vocês, tá vendo? Começa aí pelas espécies e termina lá em reino. Nomenclatura científica. Uma das contribuições mais importantes de Linneu foi a criação de um sistema padronizado de nomenclatura para os seres vivos. Assim, os nomes científicos dos seres vivos passaram a ser padronizados mundialmente, impedindo equívocos na identificação dos organismos. Então, o que ele pensou? Para não ter equívoco nenhum, né, não ter erros, ele decidiu, né, botar esses nomes científicos padronizados no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro é conhecido aquele nome daquela espécie, tá? Deu para entender? Então, o que ele fez? Ele definiu algumas regras para essa nomenclatura, tá? Para ser padronizado. Então, a primeira regra aí é usar o latim, tá? Que é a língua utilizada para escrever nomes científicos, pois não sofre alterações ao longo do tempo. Então, esses nomes devem ser destacados no texto, sublinhados ou em itálico, tá? Eu coloquei até um exemplo aqui embaixo, ó. Coloquei lá, Felis catus, que é o gato doméstico, tá vendo? Mas eu coloquei em itálico, tá? Mas eu também poderia ter sublinhado ele, tanto faz, tá bom? O nome científico da espécie é composto por duas palavras. A primeira palavra tem letra inicial maiúscula. Olha lá o exemplo que eu coloquei. Felis, eu comecei o quê? Com a letra maiúscula. E catus, com a letra minúscula, tá? Então, tem que ter o quê? Composto por duas palavras. A primeira, maiúscula, e a segunda com letra minúscula. A primeira palavra do nome científico indica o gênero do ser vivo. Tá vendo aí? A segunda palavra indica o nome específico. Essas duas palavras juntas formam o nome da espécie. Então, um exemplo lá, mais uma vez, Felis catus, que é o gato doméstico. Mas vocês percebem que Felis catus está em quê, gente? Ó, de acordo com a nomenclatura, tá? Então, tanto lá pode ser sublinhado em itálico. A primeira letra tem que ser maiúscula e a da segunda palavra a letra tem que ser minúscula, tá bom? E sempre o quê? No latim, tá? Porque aí fica padronizado e é conhecido no mundo todo e não tem erro para ninguém, tá? Genial, né? Muito genial. Bom, agora nós vamos conhecer os reinos, tá? Então, os reinos foram divididos em 5, então são 5 reinos. Então, a gente vai descobrir, eu coloquei essa imagem aí, tá? De alguns seres, tá bom? Pra gente ver, mas se a gente olhar, quais são os reinos que eles pertencem, né? E agora a gente vai descobrir quais são, tá? Vamos lá? Os 5 reinos. Os seres vivos são agrupados em 5 reinos diferentes. Essa forma de organização foi criada em 1979 pelo cientista norte-americano Robert Whittaker. Esse sistema de classificação considera o tipo de nutrição, se são autótrofos ou heterótrofos, a organização celular, se são unicelulares ou pluricelulares, e o tipo de células, se são procariontes ou eucariontes, tá? Então, para a gente relembrar, quando a gente fala em autótrofos e heterótrofos, a gente está falando de nutrição, tá? Como eles se alimentam. Os autótrofos, como a gente já viu, mas eu estou relembrando, são aqueles seres o quê? Que eles têm que produzir o seu próprio alimento, tá bom? Que é o caso que das plantas, eu coloquei a imagem de uma plantinha aí, tá? Os heterótrofos, que são aí, no caso, entre tanto a gente, né, os seres humanos, né, os animais em geral, são aqueles, né, que eles têm que ir em busca do alimento deles, porque senão, né, eles vão ficar com fome, tá? Outra característica é a organização celular, tá? Então, unicelulares são seres o quê? Que só possuem uma célula. E os pluricelulares são aqueles que possuem várias células, tá? O primeiro reino aí, gente. O primeiro reino é o reino Monera. O reino Monera, ele é o reino que abrange as bactérias, as cianobactérias e as arqueobactérias, tá? Então, essa característica aí é a característica das bactérias, tá? Que apresentam organismos
unicelulares e procariontes, tá? Alguns são autótrofos, nós já vimos o que são autótrofos, e outros heterótrofos, tá? Então, vocês podem estar me perguntando, professora, o que são cianobactérias? Tá, gente? Elas são bactérias que vivem na água, tá? Geralmente em lagos e mares e são capazes de realizar fotossíntese, tá? Essa imagem, a primeira imagem aí, que é essa mais azulada, são alguns tipos de bactérias. E na parte de baixo, que parecem umas fitas verdes, são as cianobactérias, tá? Elas são encontradas geralmente em lagos e mares. E as arcobactérias são bactérias que vivem nas rochas e nas águas quentes de fontes termais. Como tem em alguns locais, né, nos Estados Unidos, tá? Eu coloquei aí uma fonte termal aí, essa outra imagem, te mostrando onde vivem as arqueobactérias, tá? Próximo reino protista. O reino protista, ele é um reino, tá? Que apresenta seres unicelulares e pluricelulares, que possuem células eucariontes. Os representantes heterótrofos são os protozoários, todos unicelulares, tá? Então, quem são os representantes do reino protista? O próprio nome já diz, protozoário, protista. São as algas, algumas unicelulares e outras pluricelulares, tá? E os protozoários em si, tá? Eu coloquei uma imagem aí, a primeira imagem é de um protozoário pertencente à espécie do Trypanosoma cruzi, tá? Que é o causador da doença de Chagas, tá bom? E a outra é uma alga aí verde, tá bom? Encontrada aí nos mares, tá? Reino fungi. O reino fungi é o reino dos fungos, tá? Eles apresentam organismos que podem ser unicelulares ou pluricelulares, mas todos são eucariontes e não são capazes de produzir o seu próprio alimento, sendo, portanto, heterotrófos, desculpem. Alguns são decompositores de matéria orgânica. Então, nesse reino, os cogumelos de chapéu, as orelhas de pau, os bolores, os mofos e as leveduras. Então, eu coloquei aí duas imagens. A primeira imagem é um cogumelo de chapéu, tá? Muito engraçadinho, né? Ele é lindo, tá? Ele é um tipo, então, de fungo. E a segunda imagem é a imagem de orelhas de pau, que também é um fungo, tá? A gente consegue visualizar, se vocês olharem aqui por Petrópolis, né? Por causa da devida vegetação, né? A gente encontra muita vegetação, tá? Nas ruas, até na sua própria casa você pode encontrar as orelhas de pau, tá? Esse outro cogumelo a gente até encontra, mas hoje em dia nem com tanta facilidade assim, tá? Mas as orelhas de pau, se a gente começar a observar as árvores, vocês vão encontrar. Se vocês encontrarem, depois me contem, tá? São todos, então, fungos, tá? Bom, reino animalia ou animal, né? O próprio nome já diz, é o reino dos animais, tá? Então, eles apresentam seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos, né? Eles precisam se alimentar de outros seres. Eles pertencem, né, a esse grupo, todos os animais, incluindo até os seres humanos, tá? Coloquei uma imagem lindíssima, tá? Do leão e seu filhotinho, tá bom? Então, não tem erro, né? Todos os animais fazem parte desse grupo. Reino plantê ou vegetal, o reino das plantas, tá? Esse grupo é composto por organismos pluricelulares, eucariontes e autótrofos. Então, as plantas são seres autótrofos, então elas fabricam o seu próprio alimento, né? Elas produzem seu próprio alimento. Então, todas as plantas fazem parte desse reino e por isso elas também podem ser chamadas de vegetais. São exemplos de plantas os pinheiros, as árvores frutíferas, a cenoura, as flores, a grama e etc. Tá? Então, todas as plantas fazem parte desse grupo, tá bom? Não esqueçam disso. Coloquei aí um exemplo, uma imagem aí das árvores frutíferas, tá? Então, todas elas fazem parte desse grupo, tá bom? Então, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá na plataforma. Mais uma vez, esse vídeo é dando continuidade ao capítulo 10, porque a professora dividiu, tá? Por ser muito extenso. E
Os exercícios vão estar também lá na plataforma, tá bom? Vou colocar lá tudo direitinho. E até o próximo vídeo, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo para todos.